A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais uma meditação diária e sabemos que não está sendo fácil esses dias. Estamos com irritação na garganta, até mesmo já tivemos com a garganta inflamada, mas estamos aqui. Quero te pedir, quero primeiro te saudar na gloriosa paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que te vá tudo bem. 5 de fevereiro de 2026. O tema da nossa lição esta semana é a ditadura do orgulho. Portanto, o tema desta quinta-feira é: não sejais sábios em vós mesmos. O texto se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 16. Portanto, e também temos um texto de apoio que diz, Provérbios capítulo de número 3, versículo 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Portanto, vejamos que nós temos aqui como objetivo, ó caro ouvinte, é te levar a saber discernir e reconhecer que a Bíblia trata o orgulho como um pecado abominável, que confronta diretamente o caráter de Deus, destrói relacionamentos, corrompe o coração humano e conduz à humilhação espiritual. Então, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Eu gostaria que você fosse abençoado, fosse curado, fosse tocado por Deus, fosse liberto. E quero que você seja um canal de bênção. Me ajuda a mandar essa mensagem para mais alguém. Se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Portanto, vejamos que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, passa da doutrina para a prática, da teologia para a vida diária. Após apresentar o plano redentor de Deus, ele exorta a igreja a viver uma fé genuína, marcada por amor sincero, humildade, serviço, submissão mútua. Dentro desse contexto surge uma advertência clara e direta: não sejais sábios em vós mesmos. Portanto, vivemos em um tempo onde o orgulho não apenas é tolerado, mas celebrado. A autossuficiência tornou-se virtude, a humildade virou fraqueza e a exaltação do eu se transformou em verdadeiro sistema opressor da alma. Então, o orgulho é uma ditadura silenciosa que governa o coração humano sem pedir permissão. O orgulho é uma ditadura silenciosa que governa o coração humano sem pedir permissão. Portanto, será que temos combatido o orgulho como pecado ou temos tratado como traço de personalidade? Esse texto que nós estamos meditando, gostaria de trazer ele resumido. Paulo ensina que o amor deve ser sem hipocrisia. O bem deve ser seguido. A honra deve ser mútua. O serviço deve ser fervoroso. A esperança deve sustentar. A tribulação deve ser suportada com paciência. A oração deve ser constante. Por fim, a convivência cristã deve ser marcada pela humildade. Estamos vivendo em uma época em que a igreja não sabe mais o que é o princípio da honra. Muitos têm sofrido, muitos até mesmo morreram, não só espiritual, mas fisicamente, porque quebraram princípios,
princípios da santificação, princípio da honra, levando honra, tirando a honra de quem tem honra e sonegando honra a quem merece honra. Portanto, isto tem levado ao orgulho, e o orgulho constrói um trono, mas, no mesmo tempo, cava um abismo para a queda daquele. Então, vejamos que Paulo tem chamado a igreja a viver uma vida prática em espírito e em verdade. Portanto, a oração deve ser perseverante. A oração deve ser perseverante, deve ser constante. E, por fim, a convivência cristã deve ser marcada pela humildade, unidade e simplicidade de espírito, culminando na exortação: não sejais sábios em vós mesmos. Vejamos que a exegese do texto nos traz o seguinte: a expressão usada por Paulo aponta para uma postura interior, confiar excessivamente no próprio juiz, elevar a própria opinião acima dos outros. Excessivamente, ou seja, confiar no próprio juiz, levar a sua opinião elevar a sua própria opinião acima dos outros e implicitamente acima de Deus. O apóstolo não está condenando o conhecimento, mas a autossuficiência orgulhosa. Dentro do fluxo do texto que nós podemos ver que Paulo demonstra que o orgulho rompe a comunhão, destrói o amor sincero, impede a vida cristã prática. Ser sábio em si mesmo é rejeitar a maturidade do corpo de Cristo e resistir à dependência do Senhor. Líderes e igreja, quando achamos que não precisamos mais ouvir, aprender ou nos submeter, já estamos espiritualmente em perigo. Portanto, na visão da armatiologia, o orgulho como pecado. A origem do pecado, a definição da natureza do orgulho. Na armatologia, o orgulho é um pecado da natureza caída, ligada diretamente à rebelião contra Deus. Ele nasce no desejo de independência moral e espiritual, onde o homem tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. O orgulho não começa nas ações, mas nas intenções. Ele se manifesta no coração antes de aparecer no comportamento. É um pecado sutil, enganoso e profundamente destrutivo. Portanto, os sábios em vós mesmos, essa explicação teológica nesse dia de hoje, do tema de hoje, sábio em vós mesmo, é um chamado à dependência da graça. Teologicamente, Paulo nos lembra que toda sabedoria verdadeira procede de Deus. Quando o crente se torna o centro de suas decisões, ele desloca do trono de Deus, ele desloca Deus do trono do seu coração. Quando o crente se torna o centro de suas decisões, ele desloca Deus do trono do seu coração. O orgulho teológico leva à frieza espiritual e dureza no trato com o próximo e a resistência à correção divina. Portanto, a Bíblia trata o orgulho como um pecado abominável. Esta está em rota de colisão com o caráter de Deus. O orgulho reflete a própria queda de Satanás.
João descreve a concupiscência dos olhos como fascínio pelos aplausos, honra e glória dos homens. Portanto, em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, Herodes, ao receber glória que pertencia a Deus, foi imediatamente julgado em Atos, capítulo 12, 21. Toda vez que buscamos o reconhecimento acima da glória de Deus, colocamos-nos em rota de colisão com o céu. Deve ser combatido pelos salvos. O coração humilde é o antídoto contra o orgulho. Davi, mesmo rei, não permitiu que o seu coração se elevasse. No Salmo 131, versículo 1 ao 3. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. O orgulhoso será punido e humilhado. Perdão. O orgulhoso será punido e humilhado. A Escritura afirma que Deus resiste aos soberbos, olhos altivos e desprezo. Ao próximo atraem juízo. Salmos 18, 27, Sofonias 2, 10, 11, Isaías 2, 12, Malaquias 4, 1. Jesus declarou em Mateus 23, 12, quem se exalta será humilhado. Todo orgulho não tratado hoje será uma humilhação pública amanhã. Já estamos encerrando, um pouco meio devagar, porque a garganta encontra-se irritada, mas vai ouvindo esta palavra. É importante. Nós precisamos nos livrar do orgulho que quer nos afastar de Deus. Então, mande esta palavra para alguém. Deus está falando. Todo orgulho não tratado hoje será uma humilhação pública amanhã. A ditadura do orgulho escraviza o coração, endurece a alma e silencia a voz de Deus. Paulo nos chama a uma fé prática, humilde e relacional. Não sejais sábios em vós mesmos. É mais do que um conselho, é uma ordem espiritual para quem deseja permanecer de pé diante de Deus. Estamos permitindo que o Espírito Santo governe nosso coração ou ainda insistimos em governar a nós mesmos? Que esta mensagem, nós podamos receber esta mensagem como um chamado para nós, líderes e igrejas. Devemos escolher o caminho da humildade, do arrependimento e da dependência do Senhor. Combater o orgulho é um ato diário de submissão à cruz de Cristo. Deus exalta os humildes, mas derruba toda a ditadura do orgulho. Amém.